os debates envolvendo a criação de uma moeda própria nas transações entre países que integram BRICS, grupo formado pelas principais economias emergentes do mundo, elevam as tensões internacionais. No mais recente capítulo desta história, a Rússia, que preside os BRICS atualmente, rebateu uma ameaça do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu aplicar tarifas de 100% contra países do grupo, caso a ideia da moeda própria avance. Para o governo russo, a erosão do dólar no comércio internacional está se intensificando. Atualmente, o dólar americano é usado nessas transações dos BRICS. O Brasil, que assume no ano que vem a presidência do grupo, é a favor da criação da moeda própria. Na avaliação do diretor-geral do IBMEC-BH, Márcio Salvato, o Brasil pode viver momentos de maior instabilidade e inflação caso a medida seja aprovada, mesmo que a longo prazo. Nós não estamos falando de uma mudança de moeda de todos os países, como por exemplo, teve aí o mercado comum europeu, que a última etapa foi criar uma moeda única, que era a moeda do euro. E ainda assim, o euro não é moeda de conversão internacional. A moeda de conversão internacional foi criada por um tratado de Bretton Woods, assinado lá em 1944. Desde 1944, nós usamos uma moeda de parâmetro internacional, que é o dólar. Então, nós estamos falando de criar uma moeda específica ou nomear uma das moedas que entre os países que estão ali, poderia ser inclusive o que se propõe a própria moeda da China para fazer transações internacionais. Ora, prejuízos haverá, porque a transação de real com essas moedas pode ser mais instável ainda. A gente vai ver mais instabilidade de câmbio do que nós temos hoje contra uma moeda que ela é mais estável, que é a moeda do dólar. Então, isso gera prejuízos, porque quando a gente gera muita instabilidade dessa moeda, isso se transborda, a gente chama de um efeito câmbio sobre a inflação. Então, isso pode transbordar para a inflação doméstica desses países. Vai puxar a inflação para cima. T4. Se isso é verdade, se os países querem fazer isso, estaremos negando esse acordo internacional. Teremos que deixar de ser signatários desse acordo. Então, é uma questão de diplomacia internacional também de como fazer isso. O que poderia comprometer as relações, obviamente, também comerciais entre Brasil e Estados Unidos. O impacto seria enorme porque está ali na lista como o segundo país que a gente mais negocia. Com certeza. Então a gente estaria em prejuízo. Ter uma moeda única nos BRICS, será que facilita realmente todo o comércio intra-BRICS? Cara, para a Rússia é excelente, que ela está num conflito e tem ali, nesse conflito, gerou para ela algumas perdas, inclusive de não poder fazer conversões internacionais usando o dólar. E aí ela precisa de outro sistema de conversão. Para o Brasil em específico, não vejo que os ganhos sejam tão grandes assim em aumento desse comércio. Qual seria o posicionamento ideal do Brasil para que ele se saia bem dessa história, não se comprometa ali com aqueles países dos BRICS que querem essa nova moeda e também não se comprometa com os Estados Unidos, que é um forte aliado da nossa economia também? Eu acho que a gente tinha que continuar qual que era o nosso sistema de política internacional que adotávamos e sempre adotamos, né? Que é uma política sem conflitos, ou seja, para que eu vou gerar um conflito com uma grande economia, que é a economia americana, e possivelmente que haverá outras sanções e se posicionar em uma direção apenas? Na verdade, eu quero comércio com o mundo inteiro. Eu quero ser uma economia pacificadora, uma economia em que estamos abertos para comércio, seja comprar, seja vender, e não apenas escolher quem que seriam os parceiros. Os parceiros todos são bem-vindos. Então é fazer o que a diplomacia brasileira faz sempre e não ficar aí falando que A é melhor do que B, eu quero mais esse país e menos o outro país. Isso vira ideologia e não cabe ideologia em comércio. Ouvimos aqui na Itatiaia o diretor-geral do IBMEC-BH, Márcio Salvato, analisando a possibilidade de criação de uma moeda própria para transações entre países dos BRICS, grupo formado pelas principais nações emergentes do mundo. Repórter Júlio Vieira.